Hoje no episódio 28 da história do automobilismo, nós vamos falar do Honda HSV 010, um carro com som de Fórmula 1 que correu lá na Super GT ou JGTC, a principal categoria do automobilismo japonês. Então já peço pra você aí, hoje especialmente, deixar o seu like, porque esse vídeo era pra ter saído na sexta-feira e tá saindo agora no domingo. Então ajuda aí com o like pra mostrar pro YouTube que a gente não deixou de postar nossos 2 vídeos por semana aqui no Garagem 96. Então, bora lá conhecer esse carro espetacular e que eu tenho certeza de uma coisa: se você conhece, você não se lembra. E se você não conhece, vai conhecer agora. Se você jogou o Gran Turismo 5 e 6, vai lembrar de um carro da Honda que tinha um som de Fórmula 1. Esse era o Honda HSV 010, o sucessor do NSX GT no campeonato Super GT ou JGTC na classe GT500. Um verdadeiro monstro que tinha motor de carro da Fórmula Nippon ou hoje Super Fórmula. Esse carro foi muito criticado pelos fãs do NSX, pois era para ter sido o sucessor aí do NSX nas ruas, chamado de New NSX, o que fez a galera pirar. Mas agora vamos começar essa história falando tudo desde a sua criação até o aparecimento do carro na sua versão de pista, o que também carrega uma controvérsia muito grande, e vocês vão entender tudo isso agora. Em 2005, o Honda NSX ou Acura NSX deixava de ser produzido, começando por sua versão americana do Acura. Era o fim de um ícone das pistas e do automobilismo que iria deixar saudades em todos. Mas a Honda, por meio da Acura, que é sua subsidiária americana, começou a trabalhar em um sucessor para o NSX. No ano de 2007, no Salão de Detroit, era apresentado o protótipo do ASCC, ou Acura Advanced Sport Car Concept. Já de cara dava para perceber que era um super carro que utilizava um motor V10 dianteiro, diferente do NSX, que em sua versão de rua usava um motor longitudinal V6. Nesse momento ficou muito claro para todos a intenção da Honda / Acura, que era de fazer do ASCC o substituto do NSX, mas a Honda se limitou a falar que o carro era um sucessor espiritual do NSX. Na verdade, o carro em nada lembrou seu antecessor. Como eu falei, o carro tinha um motor V10 e tração parcialmente integral. E para deixar a galera ainda mais desconfiada, em 2008 foi flagrado uma mula de testes em Nürburgring Nordschleife. Nesse período de desenvolvimento do carro, a Honda se empenhou em criar um carro realmente digno de ser o próximo na linha de sucessão do lendário NSX. Mas devido à crise financeira que vinha se abatendo durante aqueles anos, a Honda se viu obrigada a engavetar o projeto devido aos custos muito altos. Mas coincidência ou não, no ano de 2010 a Super GT teria uma mudança no regulamento que exigia que os carros teriam que ter um motor dianteiro e tração traseira. Com isso, o NSX, que mesmo tendo sua produção parada em 2005, ainda era ativo nas pistas e teria que deixar de correr. Mas a Honda ainda tinha uma carta na manga, essa carta se chamava HSV 010. Agora, com o projeto parado em suas mãos e com as mudanças no regulamento da principal categoria do Japão, a Honda se viu em uma encruzilhada, mas logo veio a ideia de criar um NSX com motor dianteiro. Não, peraí,
esse aí já já a gente fala sobre ele. Com essas mudanças no regulamento, a Honda deu à Domi a missão de criar, a partir do ASCC, a versão de pista do carro. A Domi, que foi a primeira a modificar um NSX para entrar no JGTC lá na década de 90, agora novamente iria criar o mais novo sucessor do Honda nas pistas. Usando a silhueta do ASCC, a Domi começou os trabalhos. Diferente de sua mula de testes, o carro deixou de lado o V10 em prol de um V8 de 3,4 litros, derivado de um Fórmula Nippon ou Super Fórmula. E com estrutura tubular, o carro fez a festa em seu ano de estreia na Super GT, ganhou o campeonato logo no seu primeiro ano e fez os fãs do NSX ficarem com muita raiva do carro, pois para eles só o NSX poderia ser o melhor carro da Honda nas pistas, mas para outros, inclusive para mim, é um digno sucessor do lendário carro que o próprio Ayrton Senna ajudou a desenvolver. O carro foi usado até 2014, onde nesse ano foi anunciada sua aposentadoria para dar lugar novo NSX híbrido de tração integral. Mas o HSV010 não iria sair de cena sem deixar a sua marca. Com um som de carro de Fórmula 1, o monstrinho da Honda conquistou novos fãs, mas o carro também criou a maior controvérsia da história da Super GT. Esse aqui é só para quem assistiu já os 2 vídeos do Garagem 96 da história da Super GT, mas vou dar uma breve explicação para vocês. Mesmo sendo uma classe GT, onde os carros deveriam ser touring cars, a classe passou a aceitar carros tubulares que mantinham a silhueta igual ao carro de rua vendido ao público. E tem outra, o regulamento obriga a marca a ter pelo menos o carro à venda para a homologação para as pistas, mesmo que a sua versão de corrida não seja a mesma, entre aspas, da sua versão de rua. E agora chegamos à controvérsia do HSV010. Ele não tinha uma versão de rua, ou seja, o carro foi produzido exclusivamente para a Super GT. Mas você vai me perguntar, Gel, como permitiram isso? Se todas as outras marcas seguiam à risca o regulamento. Simples, para que o grid da GT500, que já é pequeno, não ficasse ainda menor, eles aceitaram o HSV010. Bom, talvez essa seja o motivo, mas não é claro. Pode ter sido vários outros motivos que levaram a organização a aceitar o HSV010 no grid principal de sua categoria mais importante do Japão. Assim, um NSX de motor dianteiro e tração traseira, isso nunca existiu. Bom, esse pode ser seu pensamento, mas vou falar para você que sim, existiu uma versão do NSX com motor dianteiro, tração traseira e que usava o KERS, o sistema de recuperação de energia da Fórmula 1. Essa esquisitice digna das loucuras do automobilismo foi criada para ser o carro de competição da Honda no ano de 2012. Nesse ano, o regulamento permitia que os carros híbridos participassem da GT500, então, em uma parceria com a extinta Zetec, ou agora chamada Gibson, foi criada uma mula de testes. Essa mula foi testada em Twin Wing Motegi, ou Motegi, desculpem a minha pronúncia, onde fez um tempo de volta na casa de 1,49,668 milésimos de segundo. Só para você ter uma ideia, o NSX GT fazia nessa pista uma volta de 1,44. Para uma mula de testes, o carro estava indo muito bem, mas a ideia do NSX de motor dianteiro e tração traseira foi abandonada em prol do novo NSX, que também seria híbrido. Com a aproximação do regulamento da DTM com o regulamento da Super GT, fez ainda mais a Honda abandonar o projeto do NSX de motor dianteiro. Mas você vai falar que o novo NSX da GT500 tem um motor dianteiro. Sim, eu sei que ele tem, mas talvez você não sabia que o antigo NSX teve uma versão
com motor dianteiro. E aí, gostaram de conhecer o Honda HSV010 e o NSX de motor dianteiro? Como eu falei, eu sei que existe o novo NSX da GT500 que tem o motor dianteiro. Mas só para você ter uma ideia, esse novo NSX na sua estreia, se eu não estou enganado, em 2015, ele correu com motor central traseiro, só para você ter uma ideia. Então, sim, o antigo NSX teve essa versão muito louca aí, e eu acho que você não conhecia essa versão aí com motor dianteiro e sistema KERS da Fórmula 1. Imagina só que loucura, hein? Então já peço a você para deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações e comentar aí qual é o próximo carro que você quer ver na história do automobilismo e o que você achou desses carros que eu fiz o vídeo hoje, dessa história do HSV010. É um carro que eu queria muito contar porque eu nunca vi ninguém falando dele aqui no Brasil. Existem vídeos gringos que a galera fala dele, mas aqui no Brasil é a primeira vez, eu acredito, que alguém esteja falando desse carro. Então já peço o seu like, deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Eu vou agradecendo a sua presença. Muito obrigado, valeu, falou e até mais!